A graça e a paz do Senhor, amados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler os primeiros 5 versos, queridos. Naquela ocasião, alguns do que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco, nos ensina os mistérios do Evangelho, que o Senhor possa nos conduzir em sabedoria e em aprender de Ti, Senhor. Fala com cada um de nós, produz a Tua boa obra, nós esperamos em Ti, para que esse culto seja proveitoso para o Senhor e renda os frutos que o Teu Espírito quer produzir em cada um de nós. Fala ao Teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou trazer uma questão que deveria ser um motivo de reforma no nosso pensamento evangélico atual. E é isso que eu vou comentar, e é isso que Jesus tratou aqui. O que Jesus aqui está explicando, queridos? Ele trata aqui de dois fatos, de 2 acontecimentos que ocorreram. Primeiro, um massacre promovido por Herodes. Herodes estava realizando alguns sacrifícios de animais, e além dos animais sacrificados, ele pega alguns galileus e sacrifica essas pessoas, mata essas pessoas e sacrifica e derrama o sangue dessas pessoas ali. E o outro fato era uma torre que existia, e algumas pessoas estavam passando, essa torre despenca e cai em cima dessas pessoas. Então, 2 fatos de morte, de tragédia, um envolvendo um ser humano que mata outros, e outro uma torre que caiu e teve a tragédia. E qual que é a pergunta que Jesus faz aqui? Ele pergunta, olha comigo, no verso 2. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Então veja só, quando uma pessoa está sofrendo de uma maneira muito grande, passando por uma tragédia, sendo alvo de um massacre ou de um acidente como dessa torre, a religião trata isso dessa forma. Eles estão sofrendo assim porque são pecadores. Não é essa a pergunta? Eles sofreram dessa maneira porque eram mais pecadores que os outros? E qual que é a resposta de Jesus? Não. Aconteceu. Um tirano, uma pessoa maldosa, foi lá e matou algumas pessoas que estavam passando, pegou algumas, matou. E outro era um acontecimento. As pessoas estavam caminhando e uma torre caiu. Não tem a ver com plano espiritual. Não existe uma questão de pecado. A pessoa pecou, é por isso que sofreu isso. Isso existe demais, queridos, na mentalidade religiosa das pessoas. Por isso que eu quero trazer essa reforma. Ou seja, se uma pessoa estaciona um carro e cai uma árvore em cima daquele carro, o que a pessoa pensa? Bom, se Deus não guardou o seu carro, é porque você está em pecado. E isso, queridos, é horrível, porque a pessoa já está sofrendo um prejuízo, ela já está tendo que correr atrás de muita coisa e ainda tem gente apontando um dedo. Olha aí o pecador. Certamente ele está com a vida torta porque caiu uma árvore no carro da pessoa. Olha o absurdo. Ou então a pessoa está doente e as pessoas pensam, os religiosos, maldosos, fariseus, como os que Jesus está combatendo aqui. Esse aí está doente porque está em pecado, porque não está orando o suficiente. E Jesus está dizendo, não está sofrendo porque é mais pecador. E de onde veio essa ideia, queridos? Existe uma lei da física que é bem conhecida, que é a lei de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa. Então, se você joga uma pedra para cima, ela vai cair. Causa e efeito. Isso acontece de maneira constante, isso é sempre. Não existe variação nisso. Sempre que é feita uma causa, haverá um efeito correspondente. Mas isso para questões físicas. E para questões espirituais?
para todo acontecimento físico existe uma causa espiritual, uma causa moral, um pecado correspondente? Não. E a pergunta é, se nós fizermos o bem, nós aí está a palavra-chave, só vamos receber o bem? E se nós fizermos o mal, só receberemos o mal? Então existe uma causa e efeito constante e fixa. Essa ideia de cair uma árvore, né, caiu uma torre, houve um massacre, isso é culpa de pecado, isso é chamado de teologia moral de causa e efeito. Então não existe apenas causa e efeito na física, existe no plano espiritual, existe uma teologia moral de causa e efeito. Isso domina a mentalidade religiosa do planeta. Existe uma certa causa e efeito? É claro que sim. Né? Se um marido trai uma mulher e a pessoa descobre, um efeito que pode ocorrer é um divórcio. Então há uma causa e um efeito. Numa moralidade, é claro que pode haver. É o que a Bíblia diz. Aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Se uma pessoa rouba bancos ou rouba na política, ele pode vir a ser preso. Então, para essa causa do roubo, teve a sua consequência correspondente, que é a prisão. Então, de certa forma, existe causa e efeito, porque o pecado gera consequências. Isso é bem óbvio, gera nos relacionamentos, gera na nossa vida privada e na nossa vida social. Então, isso existe. Agora, o problema é, ser bom não te livra de todos os males. E o segundo ponto é, se há algum mal, não necessariamente foi causado por causa de um pecado da pessoa. Então, há causa e efeito? Sim, você comete um pecado, isso pode trazer consequências. Mas não é porque você é uma pessoa ilibada, sem pecados, que você não venha a sofrer um acidente, passar por uma doença ou ter algum tipo de problema. E também, se houve algum mal, não necessariamente isso foi causado por um pecado. Então, essa teologia moral de causa e efeito, que para todo efeito na sua vida, tudo que acontece na sua vida, tem uma causa moral, para tudo que ocorrer, tem uma causa moral, isso gera duas coisas horripilantes, horríveis e destruidoras. Não é estamos aqui conversando de uma doutrina. Não, que isso gera consequências na vida humana seríssimas, gravíssimas. E gera especialmente duas coisas, falsas expectativas e julgamentos injustos. Primeira coisa, falsas expectativas. Que isso é extremamente comum e domina a mentalidade evangélica. Se eu sirvo a Deus, se eu vou aos cultos, se eu tenho uma vida de oração regrada, nenhum mal vai me acontecer, nada vai me acontecer. Ou seja, coisas ruins não acontecem a pessoas boas. Opa, que maravilha! Isso, inclusive, é usado como para trazer pessoas à igreja. Né? O problema é que aí ocorre uma doença, a pessoa passa por uma enfermidade, a pessoa enfrenta a morte de um parente, a pessoa enfrenta o desemprego, ou enfrenta qualquer uma das tribulações, usando a linguagem vasta nas Escrituras, das tribulações que ocorrem na vida de todo ser humano. Ocorreu na dos apóstolos, dos discípulos, de todo mundo. Tribulações ocorrem, a pessoa perde a fé. Por quê? Porque lhe foi ensinado que, estando nos caminhos de Deus, ela não teria aflições. Ela não passaria por problemas. Isso é uma negação da história e uma negação da realidade. Porque se não fosse a religião tampando os nossos olhos, qualquer um enxergaria o óbvio. Todo ser humano, por mais servo de Deus, por mais comprometido, passa por problemas, passa por dificuldades. Dificuldades que for, ela passa. Então, essa teologia moral de causa e efeito que te promete isso, esse triunfalismo, é uma mentira. E Jesus diz que neste mundo nós teríamos aflições. E se Jesus diz isso, não importa o título da pessoa, pode ser bispo, apóstolo, semideus, quarta pessoa da Trindade. Se ele disser que neste mundo você não terá aflições, é mentira. Porque o próprio Deus disse que neste mundo teremos aflições. Então a pessoa pode ser justa, pode ser uma pessoa extremamente bondosa, pode ser extremamente comprometida, ela vai passar por aflições na vida. É o que o Novo Testamento fala das tribulações, que aí nós precisamos perseverar. Nas tribulações, ter experiências.
nós crescermos, nós aprendermos, nós mostrarmos a nossa fidelidade a Deus. Um tema recorrente do Novo Testamento e que é completamente ignorado. Como é que alguém pode dizer que um cristão não passa por tribulações se isso é constante no Novo Testamento inteiro? Então, primeiro, falsas expectativas, que gera hoje uma massa imensa, irmãos, de pessoas decepcionadas com Deus, de pessoas que abandonaram a fé, que se tornaram céticos, que se tornaram ateus, que se tornaram amargurados. Porque prometeram algo que Jesus não prometeu e eles põem na conta de Deus. Deus mentiu para mim, Deus não existe, isso é tudo falso. Milhões de pessoas, não é uma, duas, 10, 100, milhões de pessoas abandonaram a fé cristã por causa disso. Então, essas ideiazinhas não são irrelevantes, não são coisas que vêm e passam, não, trazem consequências muito sérias. E o segundo ponto, além das falsas expectativas, isso é gravíssimo. Essa teologia gera julgamentos injustos. Ou seja, a pessoa está sofrendo, caiu a árvore em cima do carro dela, a pessoa está doente, é porque ela está em pecado. Que foi o que os amigos de Jó falaram para Jó. Lembram da história de Jó? Jó perdeu todas as suas propriedades, perdeu todos os seus filhos em acidentes, em roubos, perdeu a sua saúde física, ficou leproso. Então ele perdeu tudo. Só a esposa que não perdeu e a esposa ficou espizinhando ele. Então até isso foi problema. E o que os amigos de Jó, 4 amigos ficaram sabendo dessa tragédia, dessa catástrofe que ocorreu com Jó. E veja, era o homem mais rico do Oriente, então ele vai de uma riqueza, de uma abastança enorme, e do dia para a noite ele não tem mais nada. E aí vai, meu Deus, vamos socorrer Jó. Veja o que ocorreu com ele, vão os 4 amigos para consolar Jó. Mas quando eles chegam diante de Jó e vê a miséria daquele homem que era poderosíssimo, e que agora ele coçava-se com cacos de vidro, estava leproso e cheirando mal, esses amigos sentam-se diante de Jó e ficam 7 dias em silêncio, de tão espantados, de tão abismados com a desgraça que se abateu sobre o amigo. E depois desses 7 dias, atônitos, eles começam a falar. E qual que é o julgamento deles? Jó, você está sofrendo assim porque você está em pecado. Então, um ser humano que já estava passando por uma dor indescritível, ainda é jogado culpa nele. E as pessoas vêm acusar o Jó, acusar no momento de dor tamanha daquela. Isso é de uma falta de misericórdia e de compaixão que Deus deve ficar escandalizado, queridos, nos céus. E é o que a religiosidade promove, que gera essa teologia de todo efeito, existe uma causa moral por trás, gera essa coisa horrorosa. É por isso que Jesus diz, não julgue, não condene uma pessoa, não diga que essa pessoa está sofrendo porque ela não presta. Você pode até aconselhar, ajudar ela a transformar determinadas questões do caráter, mas nem sem acusações, sem condenações, sem adjetivar aquela pessoa, chamar ela disso, daqui, não. Sempre um olhar de compaixão, sempre um olhar de cuidado, e não de acusação. Muda tudo. Muda tudo. É o que Jesus pergunta. Vocês acham que essas pessoas eram mais pecadoras que as outras, que não passaram por esse sofrimento? Jesus diz, eu lhes digo que não são mais pecadores. Pare de olhar a pessoa assim. Se está sofrendo é porque é um pecador miserável, um traidor de Deus. Não olhe a vida assim. Jesus diz, você que precisa se arrepender. Porque senão quem vai perecer é você, na sua falta de misericórdia, na sua falta de compaixão e nesse olhar duro com a dor do outro. Você que vai perecer, você que precisa se arrepender. Então, veja só, essa ideia piora a situação da pessoa. Até para ela mesma, porque ela está passando por um momento de dor, mas ela se culpa. Poxa, caiu uma árvore em cima do meu carro, será que eu estou pecando contra Deus? Será que, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então a pessoa começa a se culpar. Então, antes dela vir para uma igreja, ela, poxa, caiu uma árvore, vamos consertar, vamos resolver a questão, pronto, resolve tranquilamente, sem nenhum grilo na cabeça, sem... Não, agora não, gerou um peso enorme.
ela se sente culpada, sente que, meu Deus, o que eu fiz de errado, se sente abandonada por Deus, poxa, acho que Deus não me ama, né, porque permitiu que isso ocorresse, sente abandonada pelos irmãos que estão pensando essas coisas dela. A pessoa já está sofrendo e ainda tem essa pressão sobre ela mesma. Tudo horrível, tudo horrível. Então, mas alguém pode perguntar, mas se a pessoa está colhendo, não é porque semeou? Não necessariamente. Aquilo que você semeia, você colhe. Mas o que você colhe, não necessariamente foi você que semeou. Nós estamos em um mundo caído. Existe o livre-arbítrio das pessoas, como nós vemos aqui no caso, Herodes era um ser humano, ele tem livre-arbítrio, ele vai lá, pegou umas pessoas e matou. Livre-arbítrio das pessoas. Existe uma ideia também do livre-arbítrio da natureza. A natureza está aí com furacões, tornados, terremotos, isso está acontecendo naturalmente. Desde que o ser humano se separou de Deus, a queda gerou um caos em tudo, desordenou tudo. Olha como Deus é impressionante. Eu nem pedi para o diácono Rogério abrir em Romanos 8, mas ele leu. O que Romanos 8 diz, no trecho que ele leu? Que toda a natureza geme para ser restaurada a seu estado de ordem. Porque toda a natureza entrou num estado de caos desde que o ser humano decidiu viver para longe de Deus. Então toda a natureza está em caos. E claro, além disso, existem os desígnios de Deus, como a gente vê na história de Jó. Deus tinha um propósito com aquilo. Então, às vezes acontecem coisas que Deus tem uma intenção em realizar aquilo. E a gente vê vários exemplos da Bíblia, não vou nem para o Novo Testamento que fala de forma esmagadora sobre essa questão das tribulações, mas a gente vê vários exemplos no Antigo Testamento, falando de Jó, que eu já citei, José, qual que é o pecado de José? Porque ele foi vendido como escravo pela família, depois foi acusado inocentemente de ter violentado a esposa do capitão da guarda, de Potifar, e isso, queridos, esse período que ele foi escravo e depois ficou preso, se passaram, não sei, 20 anos. E se ele estivesse dentro da igreja, com pessoas com essa mentalidade, talvez estivesse dizendo, José, você é um pecador. Porque se você fosse um servo de Deus, Deus teria te guardado de ser vendido como escravo. Ou então Deus teria te guardado de não estar preso injustamente. Mas, José, você é um grande pecador. Nesses 20 anos ele teria ouvido isso. Depois Deus, claro, restaurou a sorte dele e ele se tornou o segundo homem mais poderoso do planeta. Davi, igualmente, esquecido da família, passou por anos como um rebelde, sendo perseguido injustamente por Saul. De novo, com essa mentalidade, você está sendo perseguido, Davi, porque você é um infiel, porque você é um pecador. Então, o que a Bíblia nos mostra, cansativamente, vez após vez, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. E não é porque elas pecaram, porque ocorrem. Estamos em um mundo caído. Desde Gênesis capítulo 3 é assim. Não é possível que é tão difícil de enxergar isso. E, de novo, se você buscar pela palavra tribulação no Novo Testamento, os apóstolos estão falando, para perseverarmos diante da tribulação. E não é culpa de pecado. Ocorre, acontece. E para explicar isso bem detalhadamente, para não ficar aqui só na minha interpretação, nós vamos ler bastante alguns trechos da Bíblia aqui sobre isso. Vamos ler o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um dos livros menos lidos e menos cridos da Bíblia. Porque fala isso e isso desmonta o esquema de muita gente. O livro de Eclesiastes é muito especial, queridos, porque é o homem mais sábio que já pisou na terra, Salomão, e ele mostra o que ele está vendo, ele vai analisando e mostra a vida como ela é. Ela diz, eu vi com os meus olhos, eu vi isso acontecendo. Então tem a questão da perspectiva, a análise da realidade, como ela é, além de, claro, a revelação de Deus que incumbiu ele, estimulou ele a escrever tudo aquilo. Então, no livro de Eclesiastes, a gente vai ver a queda, a inegabilidade da queda e das dimensões da queda, que geram o quê? O que a queda gera? Sucessos imerecidos, fracassos injustos, poderosos que são corruptos, honestos que são pobres, tudo isso que a gente está cansado de ver, mas o óculos da religião quer tapar nossas vistas. Então, os bons nem sempre recebem benesses, os maus nem sempre recebem juízo, pelo menos aqui na terra. Então, vamos ler, queridos. Abra comigo Eclesiastes, capítulo 5. E eu vou ler aqui em sequência, para a gente ver como esse livro
deixa todas essas questões bem claras. Eclesiastes capítulo 5, vejam o verso 8. De novo, a vida relatada como ela é. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Não é por causa de pecado, é porque o mundo caído é assim. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Então, seres humanos realizando injustiças, e as injustiças ocorrem aos montes. E aqui falou que a culpa é de quem? É de Deus? Foi porque a pessoa pecou? Não. Pessoas, governos, uma pessoa subordinada a outra, é o livre-arbítrio humano, é sociedade corrompida, tudo isso acontece. Não é porque a pessoa pecou. Vamos para o verso 13. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Então ele está falando que ele viu, ele testemunhou, isso acontece, todo mundo vê. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Então, olha só, ele relata coisa normal da vida. Pessoa rica, acumulou muito dinheiro, e num mau negócio, foi fazer uma negociação, um contrato, uma venda, etc., acabou caindo num golpe, ou foi um negócio que não foi lucrativo, ela perdeu as riquezas todas. Agora me diz, o que ele está dizendo aqui? Isso aqui tem algo a ver com o mundo espiritual? Não, foi um mau negócio. Foi um acontecimento, uma pessoa que era esperta, enganou ele, ou ele abriu um negócio, aquilo não teve o lucro esperado e não deu certo. Então foi falta de esperteza, falta de análise, falta de sabedoria. A gente precisa parar de espiritualizar tudo. Então não tem pecado, não tem, às vezes, é simplesmente a vida normal, a vida como ela é. Vamos para o capítulo 6, verso 12. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Então, olha só, essa pergunta é muito importante, que é feita. Quem sabe o que é bom para o ser humano? Porque às vezes a gente vê uma coisa, por exemplo, no caso de José, vendido como escravo e na prisão, tudo isso por 20 anos. Bom, qualquer ser humano aqui fala, não, isso foi algo ruim que ocorreu. E a pergunta é, quem sabe o que é bom para o ser humano? Depois que você sabe o fim da história, você tem coragem de dizer para José, aquilo foi ruim? Não. E para Jó, foi terrível o que te aconteceu? Não. Tinha um propósito, e depois ele recebeu em dobro, e depois ele perdeu o medo que ele tinha de Deus, etc. Então, muita coisa que na visão humana, você fala, puxa, foi uma catástrofe, foi horrível. Espera aí, você não sabe. Você não sabe. O que as Escrituras nos dizem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, inclusive as ruins, vão cooperar para o seu bem. Isso que as pessoas não entendem. Coisas ruins têm o seu propósito. Coisas ruins te levam a aprender. Coisas ruins podem te poupar de outras piores. Então, ninguém pode dizer o que é bom, o que é mal para o ser humano. Ninguém. Por exemplo, uma morte, uma tragédia. Poxa, isso foi algo ruim. Foi? De novo, ele pergunta, você sabe o que é bom? Isaías 57, verso 1 diz, e isso é importantíssimo você saber. O justo perece, ou seja, morreu um filho, morreu uma pessoa querida, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Então, às vezes, se Deus vê que no futuro de um filho seu vai vir algo absurdamente horrível, um vício de drogas, por exemplo, que a pessoa jamais se recupere, se torna um ladrão, um assassino, uma coisa horrenda, Deus pode intervir e retirar e recolher essa pessoa antes. Então, como é que você pode dizer que tragédia, que horror? Você não sabe, queridos. O justo, às vezes, é retirado antes que ele caia numa fraqueza que, às vezes, ele não conseguiria escapar. Cuidado com os julgamentos que você faz da vida. Cuidado. E muitos males vêm para nos salvar em relação ao nosso caráter. Uma pessoa soberba, às vezes, algumas coisas ocorrem, como diz Hebreus capítulo 12, para que Deus nos corrija de atitudes, de comportamentos, de um caráter, de uma mentalidade torta. Você que é soberbo contra o fraco, às vezes precisa aprender um pouco de humildade. Determinada coisa que vai nos corromper, às vezes vem algo que nos tira daquele lugar que nos corromperia.
De novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que ele diz, ele vai explicar isso, inclusive, no capítulo 7, verso 1. Olha só. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte, olha aí, a tragédia que todo mundo acha que é terrível, é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso. Prestem bem atenção nisso. Todo mundo fala, não, crente não sofre, crente não está triste, crente não fica infeliz. Tá bom, então rasga a sua Bíblia. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste, olha o que Deus, qual o propósito de Deus em algumas coisas. O rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Então veja só, os amigos de Jó foram à casa de luto, onde havia dor e sofrimento. Jó havia perdido 10 filhos numa noite. Sabe o que é perder 10 filhos? Ninguém vai saber, porque ninguém nem vai ter 10 filhos, né? Perdeu 10 filhos numa noite. Agora, eles deveriam ter ido, como diz o texto, à casa de luto para aprender a sabedoria e consolar Jó, só. Agora, o que eles foram lá fazer? Foram dar lições de moral a quem estava sofrendo. E fizeram julgamentos tremendamente injustos. Então, o sábio não precisa temer a dor, não precisa temer a tristeza. A gente não deve procurar a dor, nem nos amargurarmos diante da dor. Por que ele fala que a tristeza é melhor do que o riso? Porque a alegria, queridos, em geral, a alegria não nos leva a refletir sobre a vida. Os seus valores, o que realmente importa, se você está cuidando da sua família bem. Então, se está tudo bem, tudo alegre, você continua sendo grosseiro, tratando mal todo mundo, não está nem aí para nada, não dá valor para o seu emprego, não dá valor para nada. Gasta dinheiro à torta e à direito, sem dar valor naquilo, no suor do teu trabalho. Aí, quando vem o dia mau, aí você começa a refletir. Poxa, eu não posso tratar as pessoas que eu amo dessa forma. Eu não posso desperdiçar dinheiro dessa forma. Eu não posso ser tão descomprometido com o meu emprego, que senão ocorre isso, eu vou perder o emprego. Então, a tristeza, como está escrito, o rosto triste melhora o coração. Melhora o teu caráter. Hebreus 12 diz isso. Deus usa desses momentos para nos corrigir e nos melhorar. Verso 13. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Olha só. Então, algumas vezes na vida a gente é deparado com situações que vieram tortas na nossa vida. Às vezes nascemos com uma personalidade difícil. Há certos problemas que a gente tem que a gente não vai adiantar murmurar, queridos, não adianta reclamar, não adianta se amargurar com a vida, você vai ter que aceitar determinadas questões, se adaptar e viver. Não adianta perder tempo com questionamentos, ó Deus, por quê? Com ira em relação a Deus, não. Vai ter que superar. Às vezes a pessoa passa por um determinado acidente de carro, perde o movimento das pernas, aí a pessoa passa anos amargurada com Deus, perguntando por quê, irada com Deus. Não, se adapte e viva. A eternidade você tem à frente toda para viver sem qualquer limitação. Enquanto isso, busque alegrar-se, busque viver da melhor maneira. Verso 14. Quando os dias forem bons, temos muitos e não merecemos tantos, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Foi o diabo que fez o dia ruim, certo? Não. Deus fez tanto um quanto o outro. Para quê? Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Tem um propósito, que já falamos, de melhorar o coração. E, queridos, há momentos que vêm. O que Jó, quando perdeu tudo, estava na miséria, e a esposa dele chegou para Jó, Jó, você serviu a Deus? O que te adiantou servir a esse Deus? O que adiantou? Olha o que você está sofrendo. Que é que muitas pessoas dizem, né, quando um cristão passa por alguma dificuldade, o que adiantou servir a Deus? Você está passando por isso. E a pessoa diz o mesmo que a mulher de Jó disse. Blasfema o teu Deus. Blasfema ele que não te ajudou. E aí milhões perdem a fé. Milhões. E o que Jó responde à mulher dele? Estás louca, mulher. Eu vou trocar Deus. Por causa do que quer que aconteça, eu vou
abandonar toda a minha esperança de vida eterna e aquele que me criou e é bom? Não. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fé. Outra coisa não é fé, é você exigindo que Deus faça as suas vontades. Agora esse não, ele se dobra e fala, Senhor, o Senhor me deu tanto e agora tirou. Louvado seja o teu nome. Essa é a atitude da pessoa que tem fé. Porque a fé é uma fidelidade, é uma confiança que se entrega a Deus independente das circunstâncias. Então ele fala, por que isso às vezes acontece? Para que o ser humano não descubra o futuro. Então o Eclesiastes não te dá certeza. Certeza nenhuma. Ele remove e destrói as certezas. Para quê? Para evitar que julguemos e condenemos pessoas. Para a gente tirar dessa mentalidade, ficar julgando as pessoas. Se você está sofrendo, você está em pecado. Que Jesus disse. Não, eles não estão em pecados. Não são mais pecadores que vocês. Se arrependa, pare de julgar, pare de massacrar as pessoas que estão em dor. A queda gerou injustiça. A queda gerou caos. E se não há certezas, alguém pode me perguntar, bom, mas se não há certezas, se há os dias bons, há os dias maus, e Deus permite a um e permite ao outro, poxa, como é que eu vou viver com a mente calma diante de tantas incertezas? Como é que eu vou viver sabendo que pode vir um dia mau amanhã? Siga o que a Bíblia ensina. O que a palavra de Deus ensina? O justo viverá pela fé. É crendo em Deus, queridos, não nas circunstâncias. Creia em Deus, que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Ele sabe o que faz, você terá uma eternidade para viver em bonança, creia nele. É nele, não é nas circunstâncias. A gente canta isso, a gente lê isso, Abacuque 3 diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que no pasto não haja gado, Deus é a minha salvação, Deus é a minha firmeza, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu abrigo. É Ele a nossa riqueza. Ele, o justo, vive pela fé. E não vive pelo esforço próprio, porque a mentalidade é assim, se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Não, a mentalidade da graça é, eu confio no amor de Deus. Não é no meu esforço próprio. Porque, nós vamos ver, não existe um bonzinho, não existe ninguém bom. Então a gente precisa depositar a nossa esperança na graça de Deus, na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Veja o verso 15, ainda do capítulo 7. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Não acontece de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça. Olha só, onde tem causa e efeito aí? Não, não tem. E um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Então veja a diferença. O justo que foi ceifado e o injusto foi vivendo na bonança. Agora, o que eu disse, e isso aqui é importante. Por que tudo isso acontece? Veja o verso 20. Todavia, não há nenhum justo na terra. Não há. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Quem quer levantar a mão e dizer que esse verso aqui está errado? Alguém? Então, por que você, quando passa um momento de dor, diz, Deus, por que isso aconteceu comigo se eu sou tão bom? Todo mundo sabe isso aqui, todo mundo é pecador, todo mundo erra, todo mundo trata mal os outros, cada um tem os seus momentos de gritaria, ódio, baixaria, todo mundo tem um monte de erros. Então por que a gente questiona Deus? Deus, se eu sou um teu servo, por isso, se eu sou tão bom, se eu não peco, como assim não peca? Você sofre muito menos do que poderia sofrer. Mas muito menos. É Deus que te liberta. Quando você chegar na glória, você vai ter tanta vergonha. Porque você vai ver diante dos seus olhos, e Deus vai te mostrar, as milhares de vezes que Ele te poupou de coisas e de dores que você não suportaria. E Ele te livrou. E você nunca ficou sabendo. Você ficou sabendo das poucas que ocorreram. Mas a gente fala, Deus, por que se eu sou tão bom? Não. Queridos, é porque todos pecamos que todos colhemos sofrimentos. Até aquele que nunca pecou, que é Jesus, ainda sofreu nessa terra, porque essa terra é caída, é um caos, é cheio de injustiças. Então, quem somos nós? Se Jesus sofreu, quem somos nós para dizer, Deus, eu sou tão bom, então eu não posso sofrer? Não. Não. Agora, mas, ora, por que Deus criou o mundo desse jeito? Né? Por que Ele não criou um mundo sem sofrimento? Que os ateus adoram fazer essa pergunta. Se Deus é tão bom, por que Ele não criou um mundo sem sofrimento?
Só se ele chegasse na página 2 da Bíblia, ele já teria a resposta, mas nem na página 2 ele não conseguiu chegar. Mas olha o verso 29, ainda desse capítulo, que Eclesiastes também nos diz. Assim cheguei a essa conclusão. Deus fez os homens justos. Lembra que nós lemos que não há nenhum justo na terra? Mas olha só, Deus fez os homens justos. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então a culpa é de Deus? Que não há nenhum justo na terra? Foi Deus que criou o mundo caótico, perdido desse jeito? Não, a culpa não é dele. Ele fez tudo perfeito, mas o ser humano decidiu abandonar princípios, abandonar valores e viver de acordo com o que desce na telha. E aí a gente sofre o que sofre. É nós que causamos mal a nós mesmos e mal aos outros. Que ferimos aqueles que amamos, destruímos os nossos relacionamentos. Na história, queridos, o único bom que há é Deus. O único. O único. A tal ponto de ter sofrido aqui e para vir nos salvar. Capítulo 8, vamos para o verso 6. Você vê, é o livro inteiro falando sobre isso. Mas como as pessoas não leem, fica fácil colocar qualquer coisa. Capítulo 8, vamos no verso 6. Vai repetir o que nós já comentamos. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, né? Visto que ninguém conhece o futuro. Já falei isso e o texto volta a repetir. Ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Então, queridos, a gente não conhece o futuro, a gente não conhece o coração humano, a gente não conhece nem o nosso coração, quanto mais do próximo, quanto mais os desígnios de Deus. Então, quem pode dizer o que vai acontecer? A gente não sabe. Então, diante disso, a gente ter muita humildade diante de Deus e fé. O justo vive pela fé, é ficar firme nele, apegados a ele, apegados à eternidade, apegados a tudo que ele representa. A vida cristã não é baseada em benesses, é baseado no que ele representa. Se você crê no amor, se você crê na bondade, se você crê na mansidão, se você crê na paz, se você crê na paciência, se você crê na amabilidade, se você crê na compaixão, se você crê na misericórdia, então sirva a Deus. Essa é a fé cristã. É viver e morrer nisso, com benesses ou não. Muitas receberemos, outras nem tanto. E passaremos por aflições. Agora, verso 10, do capítulo 8. Olha de novo, mostrando a injustiça. Nessas ocasiões, vi ímpios, pessoas malignas, perversas, serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Ou seja, foi uma grande celebração, pessoa importante que morreu, etc., mas maligno. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Às vezes você vê uma pessoa famosa, um político, ultra corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto, ele morre, aí tem aquele luto, né, que as pessoas vão visitar, vão lá dar a despedir dele, flores, aquela coisa esplendorosa, e às vezes uma pessoa honesta, simples, amável, bom pai, boa mãe, etc., morre esquecido. Por quê? Por causa de Deus? Porque estava em pecado? Nada disso, quer dizer, o mundo injusto, caído. Inclusive, esse texto aqui que diz que os que haviam praticado o bem foram esquecidos, e algumas traduções dizem, os que frequentavam o lugar santo. As pessoas que iam na igreja foram esquecidas, enquanto o corrupto lá estava sendo aplaudido. Mundo injusto. Queridos, desde o início da fé, precisava ser dito isso para as pessoas. Você quer o aplauso dos homens ou o aplauso de Deus? É isso que você tem que decidir. Verso 11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ah, aqui uma resposta, né? Por que, bom, se tem a corrupção, a maldade, gente realizando coisas horrorosas, por que Deus vem e não julga? Tem várias explicações, várias coisas que poderiam ser analisadas para isso. Mas aqui está um. Os crimes não são castigados logo para que o coração do homem seja revelado. Os juízos são postergados para revelar o que há em cada coração humano. Ou seja, se você não for punido, você vai se corromper cada vez mais? Porque veja, queridos, às vezes a gente não para pensar. Se Deus punisse imediatamente cada ato iníquo do ser humano, o que ocorreria? Planeta, não sobraria ninguém.
Ou, uma outra versão, o planeta inteiro seria de uma bonança imensa. Todo mundo obedeceria às leis, ninguém seria mal, ninguém mentiria, nada. Um bando de pessoas fingidas, pessoas maravilhosas, mas que não eram por dentro, só estavam fazendo por medo das consequências. Então, o que Deus faz? Ele freia o juízo para que as pessoas se revelem como elas são. Diante do juízo final, as pessoas mesmo dizerem, realmente eu enxerguei que eu fiz da minha vida esse lixo, que eu fui perverso. Ninguém vai poder dizer, não, mas Deus, eu obedeci tudinho, sim, mas estava com medo, porque tudo havia uma punição imediata. Então Deus freia o juízo. Da mesma forma, bênçãos são postergadas, para que seja revelado o seu coração, se você está servindo a Ele por interesse, ou se você o serve por quem Ele é. Às vezes Deus não abençoa para ver. Se Deus passa 1, 2 anos sem te abençoar nada, você não receber nada, e você abandona a fé, não. Passei 2 anos indo na igreja, servindo, trabalhando, ajudando e tudo. Recebi nada. Minha vida até piorou. E você abandona, o que aconteceu? Foi revelado o seu verdadeiro caráter. Que você estava seguindo a Deus só por interesse. Agora, se passar dos 2 anos, Deus não abençoou, bom, se algum dia Ele quiser me abençoar, eu vou ser muito grato. Enquanto isso, eu estou feliz de estar conhecendo a Deus, estou feliz porque a eternidade me foi prometida, estou feliz porque Ele morreu na cruz por mim, eu sou uma pessoa perdoada, porque eu estou melhorando a cada dia. Essa é a verdadeira fé, queridos, que se perdeu. Precisamos de uma reforma, né? Verso 12, aí fala o óbvio, que também a Bíblia cansa de dizer também. Capítulo 8, verso 12. O ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei, e claro, a gente precisa dizer isso, muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, claro, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, terá problemas, poderá ser preso, poderá sofrer divórcio, porque não temem a Deus e os seus dias como sombras serão poucos. Então, isso aqui é uma mensagem clara, né, queridos? Clara, Deus nos abençoa. Se a gente faz o bem, se a gente cuida do nosso casamento, a tendência é que ele perdure. Se a gente trata mal, a tendência é que tenha problemas. Isso é óbvio. Há essa causa e efeito. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher problemas. Mas não é porque vem um problema que necessariamente existe um pecado. É isso que eu estou combatendo. Não é a lei da semeadura como ela é. Estou combatendo se a pessoa está sofrendo, é culpa de um pecado. Então, para toda questão física, há uma causa moral? Não necessariamente. É isso que eu estou explicando. Falsas expectativas e julgamentos injustos. É isso que eu estou focando. Mas a Bíblia, obviamente, está repleta de promessas para quem resolve viver uma vida justa, uma vida boa, claro. Vamos agora, verso 14, ainda no capítulo 8, né? Há mais uma coisa sem sentido. Está vendo que ele repete isso demais? Sem sentido. Por que não tem sentido? Porque é um mundo caído, um mundo caótico. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Olha só, se ainda não ficou claro, agora vai ficar bem claro. Há uma coisa sem sentido, não tem sentido. Justos que recebem o que os ímpios merecem e os ímpios que recebem o que os justos merecem. E ele repete. Isso também, pessoal, não faz sentido nenhum. Então, quando um ateu, cético, diz, mas não faz sentido, eu sei, a Bíblia disse isso. Não faz sentido, porque estamos num mundo caído. Muitos justos recebem, colhem o que parece ter sido resultado de um pecado, mas não é. Está colhendo porque o mundo é injusto. E pessoas malignas, perversas, têm poder, têm riqueza. Estamos cansados de ver isso, né, queridos? Pessoas maravilhosas, às vezes com uma vida pobre. E pessoas terríveis, cruéis, riquíssimas. Mundo injusto. Tem alguma coisa a ver com pecado? Não, tem a ver com o mundo de pecado que estamos. Mas aquele justo que às vezes está recebendo não o que ele merece, mas o que um ímpio deveria merecer, não faz sentido, não faz mesmo. É porque é um mundo caído, que vai ser consertado quando vier Cristo com toda a sua glória. Capítulo 9, verso 1. Então, veja, queridos, tudo isso aqui a gente sabe. Tudo isso aqui é a vida como ela é. Você abriu o olho lá fora, você já está vendo tudo isso. Mas a religião nos ensina falsas expectativas e julgamentos condenatórios. Capítulo 9, verso 1. Refleti nisso tudo, comecei a pensar, a analisar e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera uma pessoa justa? Seja amor ou ódio, ninguém sabe, queridos. Como eu disse, às vezes você está vivendo uma vida maravilhosa e pode receber uma notícia terrível. Um cônjuge quer separar, acontece alguma coisa.
mundo caído. Todos partilham um destino comum, o justo, o ímpio, o bom, o mal, o puro, o impuro, o que oferece sacrifício, o que os não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. Né? Coisas boas, coisas ruins, acontece. O que acontece com quem faz juramentos e acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal. Então ele deixa bem claro, isso é mal, isso é queda. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Então, acontece coisa boa, acontece coisas ruins, vai acontecendo. É injustiça. Capítulo 9, verso 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Olha só, o mundo injusto. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Às vezes tem suborno do juiz, às vezes o cara tropeçou. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Veja só, existe o tempo, existe o acaso, existem circunstâncias da vida, intempéries, muita coisa acontecendo. Às vezes, se um cara ultra sábio nasce na África, as circunstâncias, às vezes, vão coibir ele de fazer o que ele poderia. Então, o que é o acaso aqui, entre aspas? São intempéries não previstas. Livre-arbítrio humano, Herodes vai lá e mata. Livre-arbítrio da natureza, cai uma torre em cima da pessoa. Existem os desígnios de Deus, que às vezes a gente não entende. Então, há o tempo, há o acaso, há muita coisa acontecendo, queridos. Então, se nós não temos explicação, cuidado para julgar as pessoas. Capítulo 10, verso 8. E aqui estou indo para os finalmente. Quem cava um poço tem um grande risco de cair nele. Quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas pode se ferir. Quem racha lenha se arrisca. Então veja só, queridos. Existem riscos, existem acidentes. Você está cavando um poço. Você pode cair lá. Ah, não, eu sou crente, eu não preciso, sou cristão, eu sirvo a Deus, vou aos cultos, eu não preciso usar nenhum equipamento de segurança. Sou um construtor no prédio, não preciso usar nenhum equipamento de segurança. Você está se arriscando. E não venha colocar a culpa em Deus. Porque o que Jesus diz quando ele foi tentado por Satanás? Satanás diz, Jesus, pula aqui do prédio, que Deus é obrigado a te segurar nas mãos. Ele vai enviar um anjo, como está escrito no Salmo 91, e ele vai te guardar. O que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você se arrisca em alguma atividade, seja qual for, seja do seu trabalho, seja, eu vou pular de paraquedas, eu vou ficar ali, andar em cima ali do Cristo Redentor, ali, pular a bananeira ali em cima. Você está se arriscando, meu amigo. Viva com as consequências. Não venha colocar a culpa em Deus. Se você brinca com fogo, você pode se queimar. Veja que não há Deus nem diabo nessa história. Pode ser simplesmente uma consequência natural da sua atitude. Você está se arriscando. E tudo isso é óbvio, queridos. Falar sobre isso meu Deus, parece uma perda de tempo, mas infelizmente hoje é necessário. Se você se arrisca, você pode ter problemas. E aí você viva com as consequências. Não venha culpar Deus, não jogue na conta de Deus. Porque às vezes tem pessoas que, eu sou radical, eu vou escalar a montanha X, Y lá, não sei o quê, a pessoa fica tetraplégica, por que Deus permitiu? O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Você se arriscou, viva com as consequências. Então você tem que cuidar da sua vida, você tem que ter cuidado. É claro que a gente ora para Deus nos proteger, claro que a gente pede para Deus cuidar de nós, mas não tente a Deus, porque se você fizer, aí é uma questão que você escolheu. Então eu só mostrei a vida como ela é. Mas onde Deus entra na história? Em tudo. É você orando, você pedindo, você clamando a Ele para que Ele te ajude. Mas existe a parte humana. Tanto sua quanto do mundo ao redor. Sabendo que o mundo é injusto. Então se ocorrer alguma injustiça com você, não abandone a fé. Isso já está previsto. Jesus já disse que neste mundo você vai ter aflições. Então você pode ser a pessoa mais comprometida do mundo, ainda assim está suscetível a que algumas coisas difíceis aconteçam. E aí você vai ter que ser como Jó, vai ter que ser como José, vai ter que ser como Davi, vai ter como ser, deixa eu ver aqui, todos os personagens da Bíblia. Todos passaram por problemas e todos tiveram que aprender a obediência, tiveram que aprender a fé. Todos. Aí você pergunta, Romulo, a sua interpretação? Não, todos passaram por isso. Então nós temos que ter sabedoria diante da tribulação. Enfrentar a tribulação com fé. Não com desespero, não com amargura, não dizendo Deus não existe. Não.
neste mundo teremos aflições. E como o Eclesiastes diz, realmente não faz sentido. Então, quando você fala, Deus, não faz sentido o que eu estou sofrendo, e Deus vai te falar, realmente, meu filho, não faz. Não faz, mas o mundo está sem sentido, porque saíram de dentro daquilo que faz sentido, que é a vida em Deus. Então, estamos num mundo sem sentido. Vamos ter que aprender a viver nele até entrarmos no mundo que faz sentido, que é na glória eterna. Onde tudo que não faz sentido, seja ódio, seja maldade, seja perversidade, seja crueldade, seja dor, morte, lágrimas, tudo isso que não faz sentido vai desaparecer, vai ser destruído. E Deus vai inaugurar, aí sim, o reino pleno dele. Aí sim, você vai dizer, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido na vida. Aí você vai colher tudo o que é bom e nada do que é ruim. Então, essa frase que é constantemente repetida, não faz sentido. Então, se alguém te disser, e você mesmo disser, não faz sentido, você está no caminho certo. Não faz sentido. E é por isso que nós temos que esperar por Deus e pela eternidade e nos voltarmos para Ele. Porque Ele nos guarde dos males, e Ele nos guarda de muitos, mas nos males tem um filtro, queridos, na sua vida. Milhões de coisas podem estar tentando passar e te atingir. Ele está filtrando tudo. Uma ou outra coisa vai passar. Para quê? Para, de novo, melhorar o teu coração e para você exercitar a sua fé. Para você crescer, para você amadurecer e mostrar ao mundo que não serve por barganhas, que serve a Deus pela esperança da eternidade e o seu compromisso é maior do que a vida. Você dá valor a Deus mais do que qualquer coisa. Abre aí comigo o capítulo 5, verso 1, que é o último verso para fechar. Como nós precisamos aprender isso, queridos. Se alguma vez você tiver dúvida, abra o livro de Eclesiastes e leia. Vai ver o mundo. Esse é o mundo que nós precisamos escapar. Esse mundo de sofrimento. Eclesiastes 5, verso 1. Quando você for ao santuário de Deus, à presença de Deus, seja reverente. Não venha dizendo, Deus, por que você fez isso? Você está errado. Seja reverente, queridos. Quem se aproxima para ouvir, chega diante de Deus no sofrimento para ouvir. É melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, né? Na dor, às vezes, a gente é precipitado, apressado, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, veja bem, e você está aqui na terra. Por isso, fale pouco. Então, diante de Deus, se aproxime com reverência e fale, Senhor, eu estou sofrendo, eu tenho problemas. A maioria disso é culpa minha. O resto é culpa do mundo, nenhuma é culpa sua. Pelo contrário, se não fosse o Senhor, onde estaria eu? Queridos, que a gente aprenda que Deus é a nossa única saída para esse mundo de dor. Para esse mundo sem sentido, só há uma saída, que é Deus. Que a gente corra para Ele, que a gente corra para Ele, sabendo que Ele vai nos guardar da maioria dos males. E dos males que você tiver que passar, você não vai estar sozinho. E Ele não vai estar te acusando, você é um pecador, por isso que está passando por isso. Não. Ele vai estar do seu lado. Vamos, meu filho, eu vou caminhar contigo. Eu vou te ajudar a passar por isso. Assim como, de novo, todos os personagens da Bíblia passaram por momentos difíceis. E eles ousaram crer em Deus, e Deus mostrou que estava com eles, ajudando eles a atravessar o que fosse. Desde Jó, José, Davi, todos. Todos atravessaram, queridos. O deserto que fosse, eles atravessaram. Então é nessa confiança de que Ele pode nos capacitar, pode nos fortalecer para vencer o que for, para sobreviver ao que for e ainda desfrutar de muita coisa boa. Porque nós temos muito mais dias bons do que maus, é que a gente valoriza demais os maus, né? Mas nós temos muita coisa boa para celebrar, muita coisa boa. Então que a gente celebre isso e as coisas ruins a gente atravessa com coragem, com força. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, que é cheia de falsas expectativas e que nos leva a julgar pessoas que às vezes estão sofrendo. Que a gente entenda, Senhor, tudo que a palavra nos ensina, que é justamente porque esse mundo tem tantas aflições que nós precisamos da fé, que precisamos do Senhor para nos ajudar, e o Senhor ajuda abundantemente.
Que o Senhor fortaleça cada um aqui, na fé, na coragem, na esperança da eternidade, a não cair nessa mentira que leva todos a caírem amargurados e decepcionados pela vida, não. Que tenham a fé dos personagens da Bíblia, fé dos apóstolos, que diante da tribulação perseveraram, diante da tribulação lembraram do eterno peso de glória que nos é prometido em Cristo Jesus. Dá força a cada um de nós, Senhor, livra-nos desses pensamentos de murmuração, livra-nos de perguntar por que Deus, por quê? Que a gente pense e aproveite cada situação para aprender. Aos momentos de tristeza, permitir que o Senhor melhore o nosso coração naquilo que precisa ser melhorado. E que a gente cresça, Senhor, que a gente cresça aprendendo com os erros e enfrentando a vida, ansiosos para o dia que nos encontrarmos contigo. E nos ajuda a jamais olhar para um irmão conforme Jó sofreu, Senhor. Olhar de forma condenatória, com acusações, não, que a gente olhe sempre com compaixão. O juízo pertence apenas ao Senhor, e o Senhor há de revelar o coração de cada um se a pessoa está passando por algum problema de caráter. Ilumina-nos quando a gente precisar aconselhar, mas sempre com muita compaixão da dor do próximo. Ajuda-nos a ter um coração cheio de piedade, cheio de bondade, e aprender com as Escrituras que este mundo não faz sentido, que injustiças acontecem, e por isso precisamos ainda mais de Ti, para nos poupar disso e para, diante dos acontecimentos, termos força. Então, Senhor, fortalece a cada um aqui, dá essa fé inabalável, essa fé para enfrentar o que for, para encarar essa vida com esse entendimento, que o Senhor é conosco, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e que nós vamos colher se continuarmos firmes e fiéis ao Senhor, principalmente uma eternidade de gozo na Tua presença. As promessas que o Senhor tem para nós, Senhor, supera tudo que nós merecemos. E a vida que temos tem muitas maravilhas, que a gente aprenda a viver em gratidão, e as murmurações que venham cair por terra, não culpando o Senhor, mas sabendo que é o mundo caído, do qual o Senhor nos libertará totalmente pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Acho que a gente precisa, né, queridos, dessa reforma no nosso pensamento. Então, leia, sempre quando estiver passando por dor, leia. Simplesmente leia a Bíblia. Não vai ouvir pregação não, porque muitas vão te colocar esse peso, vão te colocar essa culpa. Leia. Leia primeiro 2 Pedro, que fala de tribulações. Leia as cartas de Paulo, que ele passou. Leia Eclesiastes. E que você saia fortalecido, para que você encontre na glória o mundo que faz sentido. E Deus está te esperando. Então vamos até o fim. Amém?